Então, vamos iniciar aqui o nosso podcast. Hoje eu estou muito feliz que a gente está reinaugurando o nosso podcast aqui no Colégio Dom Pedro II. E nada melhor do que a gente iniciar, né, reinaugurar o nosso podcast com as duas principais figuras, pessoas, né, da escola do Colégio Dom Pedro, os irmãos Ansley e Ayrton, que é o meu tio e o meu pai, né, que são os idealizadores do Colégio Dom Pedro II. É um prazer enorme receber vocês aqui e dizendo que a partir de agora, né, a partir desse podcast, nós traremos outras pessoas que fizeram parte dessa história, desses 85 anos do Colégio Dom Pedro II, um número significante, né, uma escola que tem uma história, né, com a cidade de Americana. E eu gostaria agora vou passar aqui a palavra para ele, para a gente começar esse bate-papo e falar um pouquinho exatamente de como que começou a ideia do Colégio Dom Pedro II, como que deu início, né? Falar um pouquinho da história de vocês também, né? Como que foi até vocês chegarem no Colégio Dom Pedro. O Ansley, eu sei que são 10 anos mais velho que meu pai, né? E aí ele tem a história dele, tem a história do meu pai, enfim. Então fiquem à vontade e sejam bem-vindos. Obrigado. Quem que vai falar? Quem que vai começar a contar essa linda história do Colégio Dom Pedro? Eu acho que por ordem de idade, como eu sou, não chega a ser 10, né, Ayrton? E começou com você. Alguns anos mais velho que o Ayrton. E eu vou contar o comecinho do Dom Pedro conosco, mas não que ele não existisse. Uhum. O Colégio Dom Pedro foi fundado em 11 de agosto de 1940 por dois irmãos também, os irmãos Armindo e Silvino Quinelato. E esse colégio, por muito tempo, esteve com os cursos de técnico em contabilidade, que era nível de segundo grau, e também um tempo ele tinha o básico, chamado básico na época, mas era o Fundamental 2. Então seria da 5ª à 9ª série, uma coisa assim. E nesse tempo eu estudei no Kennedy, estudei no vocacional, meu primeiro grau foi lá no vocacional. E quando eu tinha uma escola de livre, né, que chamava cursos livres, esses cursos eram sem compromisso com certificação junto à Delegacia de Ensino, à Secretaria da Educação. Eram cursos livres, então a gente tinha preparação de alunos para ensino, chamava na época madureza, mas hoje é chamado supletivo. Eu tinha curso de desenho mecânico para pessoas... Já aqui do Dom Pedro? Não, antes de vir para o Dom Pedro. Você já tinha criado... Já tinha uma escola. Eu não sabia, gente. Eu não sabia dessa história. E essa escola se chamava Escopa. Então você foi formado em pedagogia e aí, após a sua formação, a ideia foi criar esses cursos logo que você saiu da faculdade, assim? Como que foi? Não, na verdade é assim. Eu, até um certo tempo, eu era tecelão. Tá. Então, quando eu estava em plena atividade na tecelagem do meu pai, Alfredo Ferreira, apareceu um amigo que, por sinal, faleceu esses dias, chamado Ariovaldo Luchiari Júnior. Esse meu amigo, ele era craque em ciências e gostaria de fazer a parte de ciências quando fosse fazer faculdade. E eu, modesta parte, era craque em matemática. Só que eu continuava virando tiar e ele já estava numa escola lá na Campos Sales que tinha esses cursos. A Madureza, tinha curso de desenho mecânico, curso de violão. A Madureza era o supletivo. Era o nome. O nome do supletivo era Madureza. A Madureza. Era o nome do curso. Então, essa escola chamava Departamento Educacional. Era de uma pessoa lá de Piracicaba. Então, quando eu estava na tecelagem, virando meus tiares lá, me aparece o Ariovaldo Luchiari Júnior e fala assim: eu estou dando aula de ciências nessa escola e o rapaz lá está precisando de um cara bom em matemática. Mas eu não era formado.
E ele falou, sei que você é bom em matemática, a gente estuda junto, a gente estava fazendo o Kennedy, né? E você não quer ir lá? Aí eu vi na Notiar, né? Cheguei, minha mãe também estava trabalhando na tecelagem, da mesma maneira, meu pai era o dono da tecelagem e levava todos nós. Até o Ayrton chegou a ver a espoladeira. Você tinha lá. Quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos? 16 para 17 anos. Nossa, pai, então você tinha 7. Mas ele... 9. ele 9. ia lá para virar a espoladeira, sim. E depois, quando eu virei para minha mãe, falei, o Ariovaldo tá fazendo essa proposta, mãe, o que a senhora? Ela falou assim, vai bem, isso aqui não é vida. Tecelagem não é vida. Porque a nossa família toda era envolvida nisso aí. E não era mesmo. A gente sempre estava duro, não tinha grana, essas coisas. E eu fui na mesma hora. E até ela falou assim, limpa a mão. Então a gente usava uma pastinha para tirar as graxas no meio do dedo, da unha. E o que não saía, eu vou passar mercúrio. Na época eu usava mercúrio. Faz de conta que machucou o dedo. Pra tirar sujeira. Para tirar sujeira. E subi com o Ariovaldo lá na Campos Sales conversar com o José João, ele chamava. E subi lá, ele me entrevistou, gostou de mim e falou, eu preciso de uma pessoa para dar matemática, não importa se você é formado ou não, para o curso de desenho mecânico e para supletivo, para Madureza, que tem a matemática, que é uma das disciplinas. Porque a Madureza ela tinha a função de formar os alunos com o conteúdo inteirinho de matemática, história, geografia, português, ciências, e depois vinha também do ensino médio, que na época chamava colegial, que entrava física, química, um pouco mais difícil. Então, quando a gente formava esses alunos, eles iam prestar os exames em outras cidades, que eram autorizados pela Secretaria da Educação. E essas pessoas conseguiam um certificado ou parcial daquelas matérias eliminadas, ou total, se elas se inscrevessem em todas as matérias e conseguissem pegar o certificado. E aí, tudo se transcorreu normalmente, eu dando aula de matemática, me saindo muito bem, cada vez aumentava o número de alunos. Com 16, 17 anos. Isso. Olha só. E nesse período eu fazia Kennedy, e logo depois que eu terminei o Kennedy, continuava lá em cima dando aula, e fui fazer o cursinho em Campinas à noite. Eu com o Ariovaldo. A gente ia para fazer, chamava MacPoli esse cursinho, e a gente ia e voltava de trem, perto das 11h30 a gente já estava em casa. Nessa altura minha mãe já tinha feito um bule de café, e a gente subia para Campos Sales, para a escolinha, que a gente não era ainda proprietário, só funcionário, e passávamos na Avenida Campos Sales um pouquinho para baixo, na padaria americana, e comprava o pão. Então o que a gente fazia? Tomava o café para segurar a gente do sono, comia o pão para matar a fome e estudávamos aquele conteúdo daquela noite do cursinho. E aí a gente tinha pedido também pro dono comprar umas máquinas de datilografia, de escrever, que muita gente nem sabe o que é, né? Já passou o tempo, e montar um curso de datilografia também lá. Aí eu prestei uma prova e eu passei a ser a pessoa habilitada a dar datilografia e assinar os diplomas. Então, a consequência disso foi que, quando nós íamos para estudar à noite lá, porque logo de manhã as crianças, os mocinhos, vinham para ter aula de datilografia comigo. E que idade que tinha essas crianças assim? Todas as idades. Todas as idades. Às vezes até adultos. Olha mas só. todas as, porque era uma coisa necessária da datilografia na época. Sim. Como hoje é digitar no computador. Sim. E aí, Júnior, a gente acabava de estudar bem de madrugada, a gente esticava 2, 3 cadeiras e nós dormíamos nas cadeiras. Ariovaldo e eu. Dormia. Chegava às 8 horas da manhã, a porta lá embaixo estava fechada, e a gente só escutava as pancadas. Acorda! Acorda! Dorminhoco! E eram as crianças chamando a gente, porque a aula deles começava às 8 horas da manhã.
Nossa. Então a gente já emendava tudo isso, você entendeu? Meu Deus do céu. Então, nesse período, essa escola, a gente ajudou ela a progredir bastante. Uhum. E aí aconteceu desse rapaz, que era o dono, oferecer a escola pra gente. Como a gente também não tinha uma grana... Madureza, né? A Madureza. escola com esses cursinhos. Sim. E nós falamos assim, o Ariovaldo falou que ele não queria, eu falei, eu quero, mas se você me vender para eu pagar com o meu serviço. Eu não tinha um dinheiro extra para pagar. Então assim foi feito. A partir de certa data, aquela escola passou a ser minha. Aí tinha um rapaz chamado Cacau que ele quis também entrar de sócio, então ele ficou com uma parte dessa escola. Ele era professor também? Era professor, mas ele puxou uma parte da escola para Santa Bárbara, ele era de lá. Tá. Aí quando a escola já estava lotada, que não tinha, era um prédio em cima do Book supermercado. Tinha acho que 4, 5 salinhas. Não tinha mais condições. Eu fiquei sabendo que aqui um casarão na rua 7 de setembro, com a Austin Luiz, onde hoje é Hotel Nacional, estava vazio e sendo alugado. Eu pensei assim, é a minha grande chance de aumentar. Expandir. E no fundo ainda tinha uma garagem que virou mais uma sala de aula. Alugamos do senhor Omar Najar. Todo mês eu ia lá no escritório dele, onde foi a My Way, pagar o aluguel para ele. E ali nós começamos a incrementar mais ainda a escola. O Ayrton, com cursos aumentar novos. Curso de violão, curso de inglês. Naquela época, quais cursos assim que tinham? Você lembra? Ó, curso de violão. Chegou a ter curso de alemão. Mas tudo curso rápido, sabe? Sim. Assim, curso de alemão, curso de inglês, curso de secretariado, auxiliar. Datilografia era inevitável. Sim. Bateria. Olha só. Que eram cursos livres. Livre. 3 meses, 2 meses, 3 meses. A pessoa ficava... Era o aprendizado, não tinha certificação, porque não tinha grau, entendeu? Então eles não eram graduados em nada. Opa, e você nessa época, né? Você já estava ao lado do Ansley em alguns momentos? Como que foi? Ali. Foi ali que começa. Ali. Quando ele vai para a Escopa, eu trabalhava já em escritórios de contabilidade. Mas o que eu fazia? Tinha uma cantininha, então eu cuidava da cantina, que na verdade só tinha café e caçulinha, era a única coisa que tinha. E eu dava aula... E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 14 anos. 14 anos. Nossa. Molecada escutar isso aí hoje em dia, Então, como eu trabalhava no escritório, eu fazia mais de sábado, era o curso auxiliar de escritório, né? E eu dava aula de imposto de renda, porque o escritório tinha me dado base para isso, entendeu? Então, imposto de renda, a parte de RH, eu trabalhei bastante, né? Que é o departamento pessoal com RH. E, posso continuar, Danzé? Conta do barzinho. O que a gente fazia para ter a caçulinha. E o barzinho era engraçado, porque, né? No começo, a nossa mãe fazia o café, a gente colocava numa garrafa térmica. Até... eu aprendi a fazer café e a gente fazia. E o que tinha era café, caçulinha, ou guaraná ou sodinha. Era o que tinha. E a renda da cantina o Ansley dava para mim. E uma época também trabalhou nosso irmão lá, o Alfredo. Logo ele arrumou um trabalho na Distral. Aí eu fiquei sozinho tocando, né? Isso só Escopa. Você quer continuar da Escopa? Ela virou Escopa depois. Quando ele aluga a casa... Muda para Escopa, Escola Particular Americanense. Ele mudou o nome de Departamento Educacional para Escopa. O que era Escopa? Escola Particular Americanense. Entendeu? E nessa época já tinha outras escolas assim aqui em Americana? Como que era? Tinha uma escola mais na área técnica chamada Pitágoras. Era aqui atrás da linha da estação. Ela ficou bastante tempo, né? Então, depois essa Pitágoras também implantou supletivo. Eu lembro dessa época aí, eu lembro. Só que os técnicos da Pitágoras era igual a Madureza, esses cursos nossos, chamado curso livre. Ele também não dava certificação. Era mais um treinamento. Era legal, porque E já tinha o Dom Pedro aqui. Já tinha, porque o Dom Pedro é 1940. O Dom Pedro, Júnior, é a primeira escola de ensino médio de Americana, que já chamou segundo grau, que já chamou colegial.
colegial, entendeu? O ensino médio... E quais cursos que eles tinham aqui? Eles Nessa mesma época? Eles só tinham a contabilidade, porque até esse básico já tinha acabado. Então, aí eu já estava com a escopa, só que aí eu parei, eu fui definitiva para o escritório de contabilidade, eu trabalhei final de 71, 72 e 73 escritório de contabilidade. Aí em 74 eu vou trabalhar no Salim Ardito, que é quando a lei compra o Dom Pedro, mais ou menos na época de março, abril. Só que como ele disse, ele comprou Dom Pedro, mas ele não assumiu. Mas ele vinha diariamente. Tá. E aí, no final E ele foi convidando. Ele convidou o Arley para vir trabalhar. O Arley trabalhava em Paulínia, né, na Replan. Convidou o Alfredo. O Alfredo trabalhava, né, na Distral também. Já estava para trabalhar também com o nosso pai. E você deu aula aqui, Ansley? Também. Você chegou a dar aula aqui, conheceu os proprietários? Como sim. que foi aí? Como que foi? Como que você chegou até o Dom Pedro e o interesse assim também, né, pela escola? O que você enxergou naquela época, né? Por que você escolheu o Dom Pedro? É assim. E não expandiu a sua, por exemplo? Eu vou contar a saga para você. Tá. Então, quando surgiu o comentário que a escola, Colégio Dom Pedro, estava sendo vendida, eu vim procurar... ela estava sendo vendida. E eram de pessoas de Americana. Ela pertencia aos irmãos Armindo e Silvino Quinelato. Desde 1940. Tá. Aí, quando eu vim conversar com eles, eu fiquei sabendo que eles já tinham recebido 3 propostas. Mas as propostas deles, dos que vieram, era para extinguir a escola. Fazer um prédio, fazer um edifício, a outra uma igreja... E o Armindo, que era um idealista, ele não queria. Ele queria vender para alguém que continuasse com a escola. Tá. E aí eu coloquei na mesa que ia ser difícil eu comprar a escola e continuar com aquele mesmo número de alunos que ele tinha e com aquele curso que ele tinha. Ele tinha 171 alunos, Júnior. 171? Apenas. Eu achei que tivesse muito mais. Só no curso de contabilidade, ele. Tá. Aí eu já tinha um projeto de... E era só esse prédio 86 aqui, só né? Esse aqui que é onde nós estamos. Tá. Então eu tive a ideia de implantar o supletivo autorizado, reconhecido pela Secretaria de Educação aqui. Você tinha mais aluno lá do que ele aqui? Tinha. Tinha? Chegamos a ter 350 alunos. Olha, tinha praticamente o dobro. Um sobradinho. E aí eu fiz tudo planejadinho. Eu cheguei à conclusão que para aquele valor que ele estava pedindo, ele teria que fazer um aluguel muito barato para mim e eu não tinha o dinheiro. Então ele queria um dinheiro adiantado, uma entrada, vamos supor, e eu comecei a pensar, para eu conseguir pagar, eu vou ter que fazer empréstimo, saímos fazendo um empréstimo. Mas a sua escola era maior que a dele? Era. E você queria comprar a escola dele porque você achava que o nome Colégio Dom Pedro era mais forte? Por que você não manteve o seu nome lá? Então veja bem, lá os cursos não eram autorizados, reconhecidos pelo MEC, que na época eu usava. Perfeito. Então eu sempre ia depender daquele número de 350 alunos, e lá, se eu implantasse na escopa o supletivo oficial, que era autorizado pelo MEC, onde o aluno tinha que ter frequência de 75% nas aulas, e ele poderia fazer as provas ali. Então eu pensei, eu tenho essa ideia, mas eu não vou conseguir, pelo prédio que eu tenho, a autorização. Tá. Então o que eu fiz? Vim negociar aqui com ele, porque eu falei, é enorme o prédio. Sim. E o senhor poderia deixar com que eu, já que é para eu assumir em 75, eu comprei em 74, o senhor poderia deixar eu trabalhar, fazer a divulgação do supletivo que eu já estou pedindo em cima do seu prédio, que ainda é seu, porque a minha intenção, para poder pagar tudo isso que eu vou enfrentar,
eu preciso ter mais de 1.000 alunos. Nossa senhora. Eu fiz essas contas e era isso. Aí eu mostrava para minha mãe, que era uma Nossa, de 370 você tinha que pular para 1.000 alunos. Sim, para pagar os proprietários. Sim. E a escola estava com 171. Então. Se eu comprasse só para ficar com a contabilidade dele, ia se formar naquela época um grupo de 35 alunos, já diminui mais. Para 130. E mesmo que eu batalhasse contabilidade, que era o que ele tinha, eu acho que eu não ia ter esse número. Então, a jogada era o supletivo. O supletivo. Quando eu falei com ele, e eu queria já entrar na mídia, fazer propaganda, falar que tinha o curso autorizado pela rua, pelo endereço, Rua Heitor Penteado, 86 e tal. Tudo isso daí. E ele topou. Uhum. Então, aí eu saí. E ele queria que continuasse a escola. Sim, ele tinha 4 filhos. Um médico, uma trabalhava na escola, os outros bem casados. E ninguém queria. Uhum. O Silvino, então, já tinha só um filho formado médico, também não queria. Então, ele falava, o meu sonho, Ansley, é que você continue com a escola. Certo. E eu ia atender o sonho dele. Uhum. Só que o meu sonho era uma escola maior ainda. Certo. Maior. E para conseguir o supletivo, nós contratamos uma assessoria em São Paulo, Uhum. que conseguiu lá junto ao MEC, que era ou Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Era muito forte o supletivo naquela época, né? Era necessário. Porque, porque as pessoas trabalhavam muito, não tinham tempo. Muitos trabalhavam, Júnior, de turno. Tá. Sabe o que é turno? Sim, virava, a pessoa trabalha né? manhã e folga à tarde, ele trabalha à noite e folga de dia. Sim. E não o que tinha a gente, uma... qual era a nossa proposta? Supletivo também de turno. Uhum. Né? A nossa proposta era... Então, sim. O cara se adaptava, né? Onde foi assim, o que deu tão certo? Quando nós começamos a anunciar, quando eu fiz todo o planejamento, eu já divulgava nas Goodyear, nas firmas, que o supletivo nosso também poderia ser de turno. Eu formava turmas de turno. E nós começamos a fazer matrícula pra caramba no segundo semestre de 74. É pra caramba. E a grande vantagem, eu trabalhava com o serviço social das empresas. Então a assistente social vinha, conhecia o nosso projeto, tudo antes de funcionar. Uhum. E acreditava na gente. Aí, por exemplo, uma Goodyear, ela mandava 80 alunos pra gente. A Polienca, na época, acho que 120. Tinha muitas indústrias, né? Muitas, na época. Tinha Toyota, Polienca, né? Goodyear, Nós fizemos um convênio com o Salário Educação. Então, a gente tinha convênio com o Salário Educação. Era assim, garantia de recebimento na certa. Então, isso aí deu uma alavancada. Tanto é que quando foi começar o ano de 75, que era o nosso ano já, nós tínhamos 1.002 alunos. Nossa, conseguiram. Conseguimos. 1.002 alunos. Caramba. Então aí, entre o supletivo e a contabilidade, que nós também demos mais uma maquiada, uma melhorada na grade curricular, tudo, nós tivemos... Mas aí, então, tinham alunos nos 3 turnos? Não. Só à noite. Só à noite? No supletivo tinha, no supletivo de turno tinha. Isso. Então, só à noite era contabilidade. A contabilidade era assim, uma tradicionalíssima. Tá, mas, porque já era um curso que existia também, e aí ela só foi melhorando. Mas quando nós colocamos o supletivo de turno, a vantagem é que a gente começou a ver que era um prédio tão grande que não dava para ficar assim, vazio. Ocioso. Então, a primeira coisa que nós trouxemos de lá da escopa aqui, fechamos ela, a datilografia, auxiliar de escritório, secretariado. Então, a escola começou a funcionar de dia também. Tá, esses cursos vieram todos para cá. Vieram para cá e lá foi extinto. Lá acabou. 75 já estava tudo aqui. E aí virou tudo o Colégio Dom Pedro. E aí você também já veio em 75, pai? Veio, dia 2 de janeiro. Tá. E aí eu trabalhava. O Ansley já estava como o diretor, né? Como proprietário, e você entrou também como sócio ou não? Como que foi? Como foi isso aí? Com o Ansley, eu trabalhava no Salinho Ardito, né? Então, fazia toda a contabilidade lá
das empresas deles, e aí o Zé fez uma proposta para mim, né? No começo eu pagava para ele. E- Mas depois... Mas você veio da aula também? Como que foi? Eu dava aula nesse curso que eu já tinha dado lá na Escopa de auxiliar de escritório. Tá. Sábado de manhã e sábado à tarde. Foi dando aula e também nessa parte de secretaria. Isso. A gente Ele fazia virou, tudo. o secretário da escola também. Tá. É. Porque aí ele fez uma prova, né? Uhum. O curso, uma prova. Ele, no lugar do secretário antigo, que era o seu Osmar Polo, passou a ser o Ayrton, o secretário. Uhum. No começo eu pagava pro Ayrton, né? As aulas dele, tudo. Mas aí eu vi que ele era tão bom, ele trabalhava junto comigo para tudo. Uhum. Eu passei a dar metade das ações da escola para ele. Olha que beleza. Olha só. Então nós ficamos 50-50. Então foi uma parceria que deu muito certo, né, gente? Foi. Não, E assim, quanto tempo juntos? Uns 39, 40 anos. Só de Dom Pedro, né? Só de Dom Pedro. De Dom Pedro. Fora A Escopa. a Escopa. E aí eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês, tá? Fica à vontade. Vamos lá. Bem nessa parte mesmo. Como que é trabalhar entre irmãos, né? Como que foi essa jornada de vocês? Porque a gente sabe que trabalhar com família não é fácil, né? Mas eu acho que foi uma sociedade que deu muito certo, né? E eu queria saber de vocês, a opinião de cada um de vocês em relação a essa parceria que vocês tiveram durante todo esse tempo. Mais velho primeiro. Então vai. Não, eu acho que foi um período de diferença de idade que a gente tem que entender que ninguém pensa igual a você, né? Então nós tivemos uma convivência de irmãos com muita paciência. Eu sempre achava que eu tinha que dar bastante conselhos pro meu irmão mais novo, né? E realmente dava. Então a gente, qualquer divergência, qualquer coisa, sempre foi tratada aqui. Uhum. Sempre. Então a gente foi melhorando cada vez mais o nosso relacionamento, porque quem imaginar que um menino de 14 anos, né? Uhum. Vai um dia estar dirigindo uma escola, você nunca vai ter essa visão lá na frente. Então o que você sempre quer fazer, você que é o irmão mais velho, eu já estou aqui, vem, você vai ter que fazer isso, vamos melhorar assim. Então a gente até na vida pessoal, eu acho que um foi melhorando com o outro. Com o passar do tempo. Bastante E coisa, vocês dividiam as funções? Foi bem dividido isso? Ó, eu faço essa parte, eu faço essa parte, porque daí vai ficando também... Porque os dois faziam a mesma coisa, às vezes fica mais difícil, mas né? não é assim. O Ayrton ele era mais na parte executiva, né? Na parte administrativa. E eu na parte pedagógica. Uhum. Né? Eu sempre tive mais vontade de fazer o pedagógico. Sempre. Sim. Porque eu tenho uma raiz de escola que eu estudei no ginásio vocacional. Para mim, é a melhor escola que eu já conheci até hoje. Infelizmente, essas escolas vocacional foram fechadas por um governo militar que entrou lá atrás. E essa escola tinha, assim, uma visão pedagógica imbatível. Uhum. Imbatível. E eu, quando me vi assim numa escolona como é o Dom Pedro, eu imaginava trazer muitas coisas daquilo que eu vivi no vocacional. Então até hoje tem alguns resquícios disso aqui no Dom Pedro. Tá. E algumas coisas não deram certo em virtude da época já ser diferente e tal. Então eu me baseava muito e aí eu tentava, né, passar para o Ayrton. O Ayrton ia dar a opinião dele olhando o lado administrativo, o lado executivo. E eu na pedagógica, porque é que nem a história de arquiteto e engenheiro. O arquiteto sonha e o engenheiro que tem que executar, né? Então, na verdade, às vezes eu sonhava com uma coisa diferente. O Ayrton já podia falar assim, isso aí na prática não vai dar certo. Né? Então vamos, e foi desse jeito que a gente foi amadurecendo e formando. Eu sei que a escola também ela passou por várias mudanças,
né? Vocês começam com supletivo, com cursos técnicos noturnos, que eram um sucesso, né? E depois vocês migram também para o ensino básico, né? Que vem aí vem parceiros também para como que eu posso dizer? Para poder fazer um bom funcionamento da escola, sim, trazer profissionais qualificados, que foi a época do COC, né? Que vocês tiveram aqui também. Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi a chegada do COC, como que vocês visualizaram também essa questão da educação básica, que hoje a escola ela é somente educação básica, né? Não tem mais os cursos técnicos como era um sucesso antigamente, que era praticamente o carro-chefe da escola antigamente, né? E hoje se inverteu, né? Você vê o curso técnico com uma baixa adesão, se bem que está voltando um pouco mais hoje em dia. A gente percebe que está havendo essa mudança dos cursos técnicos, né? Eles estão retornando. Mas não é igual era antigamente, né? E eu queria entender um pouquinho dessa história também, que vocês contassem, pessoal. Quiser falar? Pode falar, Arthur. Não, primeiro eu vou falar da nossa relação e relacionamento, né? Verdade, pode concluir. Só para concluir. Eu acho que, Júnior, né, o que a gente sempre teve muito, lógico, você é mais velho, né? Você exagerou 10 anos, não dá. São 8 anos? 8 e pouco. São 8, né? 8 e uns 3, 4 meses. E eu acho que é fundamental em toda a relação, em todo o relacionamento, o respeito. Então eu acho que sempre existiu muito isso, né? E nós somos em 4 irmãos. E eu sempre digo assim, por Wesley ser o mais velho e eu ser o caçula, né? Mesmo tendo essa diferença, né, de 8 anos e pouco, a gente sempre se deu muito bem. E tem muita coisa que a gente é parecido, né? Lógico que cada um tem a sua maneira de ver a coisa, né? Como que é a sua postura, tal. Mas a gente, assim, muita coisa a gente é bem parecido, né? E tem opinião divergente, até eu acho que bem necessário. Sim, né? sim. Porque às vezes eu estou fazendo uma coisa errada e não estou enxergando. Sim. Então vem a opinião de fora ainda, né? De um irmão que é sempre uma pessoa que te quer bem, que é o melhor para você, e aí você acaba achando a melhor solução. Então eu acho que foi assim, e é até hoje, né? A gente não tem problema nenhum, principalmente eu e ele. E eu vou falar uma coisa interessante, a gente sempre procurou, a maioria das coisas, resolver aqui dentro da escola. Certo. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa assim muito genuína, né? É minha e dele, sim, entendeu? Então, por mais que, vamos supor, a gente seja amigo, eu seja amigo dos meus filhos, ele da filha dele, das esposas, eu e ele... não deixava interferir. Não deixava interferir. E é uma coisa bacana, até uma palavra forte, mas sempre existiu uma cumplicidade muito grande. Sim. Né? Por isso que deu certo todos esses aí, quase 40 anos juntos. Sim. Tá? A gente vê que assim, quando a gente trabalha em família, né? Eu falo porque a gente trabalha em família até hoje. E tem a parte emocional, claro, né? Tem sentimento no meio, tem ego, tem vaidade, tem, né? Tem ciúmes, né? Enfim, são várias coisas que ocorrem e que às vezes a gente tem que ver o que é melhor para a escola, né? Não é o que um quer, o outro quer. O que chega num determinado momento e fala, não, mas o que é melhor para a escola, né? Eu acho que vocês fizeram muito bem isso, né? Visto tudo que vocês construíram. E aí, voltando um pouquinho para a história da escola, foi aumentando a escola, sim, né? Prédios, sim, né? mas Construções, uma coisa, áreas. Que também a gente sempre teve, e é legal, né? E não é segredo para ninguém, a gente, principalmente eu e o Wesley, a gente sempre torceu um para o outro, entendeu? Sim. Então, a Wesley sempre vibrou com o meu sucesso, com a minha felicidade, né? E sempre isso. E a gente é assim até hoje, entendeu? Então, essa briga eu e ele, nós não temos isso aí. Pode ser que exista aí algumas tentativas de interferência, mas sim, eu falo porque é meio comum, principalmente no ambiente familiar, né? É muito comum, né? Ter briga, sim, ter divergência. Exatamente. E vocês blindarem, né? Esse tipo de sentimento externo que de uma certa maneira tenta interferir. Não é fácil, né? Não, mas a gente conseguiu, consegue até hoje, né? Com certeza, mas que legal. Então, você está falando da evolução. Só para a gente finalizar, né? A questão da evolução da escola, né? Na parte estrutural, né? Na parte dos cursos, então, material. Beleza. Tá? A gente assume, né? Assim, oficialmente, 2 de janeiro de 75.
herdamos o curso de contabilidade e já no ano de 75 já funcionou o supletivo. E ele só foi melhorando, o supletivo noturno, o supletivo por turnos, né? Então isso aí foi crescendo a escola cada vez mais, né? E que o Zé falou, a gente foi deixando a escola cada vez mais assim, com a identidade dela, uma identidade própria. E o supletivo nosso era um supletivo muito bom e muito forte. E o que acontecia? Para quem que ele atendia? Ele atendia para pessoas de mais idade, mais velhas. Que precisavam então, concluir. Eram trabalhadores, eram pais de famílias. E eles que pagavam a sua própria escola. O curso técnico também foi voltado para essas pessoas mais velhas também, né? Foi. Nossa, quando a gente chegou aqui, eu tinha 16 anos. Quando eu cheguei no Pedro, fiz 17, dia 23 de janeiro, cheguei dia 2. O Wesley tinha o quê? Wesley? 20... Nossa. 17, uns 25. 25. Nossa, era muito novo. A maioria dos alunos eram mais velhos que a gente, né? Era mais velho. Esses então, que as firmas pagavam para porque eles. na verdade as empresas que pagavam por isso, então eles tinham que levar a sério, porque o que as empresas falavam? Se você não estudar, não é que você não vai ter promoção, você vai ser dispensado. Então, você precisa concluir, era obrigatório. Então deu aquele boom. E aí eles viram toda a oportunidade E do outro, quantos mundo. funcionários na época tinham essas empresas, né? Nossa, nós somos na Né? época de Godir de quase 6 mil funcionários, fibra com 3 mil e tantos. Hoje deve ter o quê? 1000 no máximo? Se tiver, né? fibra praticamente quase nem existe. É. E aí a gente toca bem. Mas aí o que acontece? Começa a surgir planos, sabe? Planos econômicos no Brasil. E isso aí balança bastante. Então nós tivemos plano Bresser, plano Collor. Quando foi mais ou menos de 83, 84, nós tivemos um problema seríssimo. Nós estávamos a ponto de vender a escola, né? Nós até fechar. Era coisa assim, de a gente comprar linha telefônica, que valia uma fortuna, a gente tem que vender a linha telefônica para pagar os funcionários. Vocês passaram então uma época... Muita dificuldade. Eu lembro nessa época, acho que foi exatamente, acho que 83, 84. Eu tinha acabado de nascer. Nós tínhamos comprado, Júnior, uma máquina copiadora que ninguém tinha, Sharp, eu lembro até hoje, né, Lê? Grandona, uma máquina, qual é o tamanho dessa mesa? Mas tudo ficou louco, porque prova a gente tirava no mimeógrafo. E essa máquina já era uma copiadora. Tirava fotocópia. Nossa, super moderna. Pra caramba, mas pra época, né? Imagina. 40 anos praticamente. E mesmo tendo aí seus 1000 alunos, vocês passaram Passava porque às vezes congelava a mensalidade, ou então havia até deflação. O que era isso? Você pagava, por exemplo, R$100 mensalidade esse mês que vem você pagava 90. Cada mês ia no caindo. outro 80, ia caindo. Então, nossa receita, cada mês passava, diminuía. E as despesas eram galopantes. Então, o que eu gastava 100, pulava para 110, o outro 120, 130. Então, era totalmente o contrário. A escola foi ficando totalmente capitalizada a ponto de vender, que eu falei, né? Tinha que vender essa copiadora, vender linha de telefone para pagar, que nem uma época dessa, 13º, pagar salário, que era mais importante. Mas aí o que estava no auge chamava processamento de dados, que nada mais é do que informática. Aí a gente vem e monta em 1985 a informática. O curso. Por quê? Porque nós criamos um curso novo, tinha um outro valor, entendeu? Né? Mas foi um boom no primeiro ano. Porque estava chegando os computadores. Nós montamos um CPD, que era coisa de cinema, tinha 20 máquinas, um computador chamado CP500 da Prológica, e uma também impressora, quase o tamanho dessa mesa, e o GIM. Gente, o pessoal ficava bobo, vinha tirar foto, né? Os supervisores, para eles aprovarem esse curso, eles montavam uma comissão, vinha 5 supervisor. Bom, eles tiraram foto, tudo para pôr no processo, mas autorizaram o curso rapidinho. Aí foi o boom, Júnior. Também, aí deu essa reviravolta. Foi. Nós tínhamos o primeiro ano técnico, nós chamávamos de primeiro básico. O que ele era? Ele era o primeiro ensino médio, o primeiro antigo colegial. A gente colocava todas as matérias do núcleo comum, né? O que é o núcleo comum? Matemática, isso, tal. nada profissionalizante. Certo. Primeiro ano. Aí, o que acontece? Todo mundo faz esse primeiro ano. Se ele quisesse, por qualquer motivo, que esse primeiro ano concluído, ir para o segundo ano do supletivo e ele tivesse idade, podia. Se ele quisesse ir para o segundo ano do técnico, podia.
ele fazia adaptação em 2 disciplinas, economia e contabilidade, entendeu? E se ele fizesse esse primeiro ano, ele podia entrar também no segundo ano técnico em processamento de dados. Ele fazia 2 adaptações, que era linguagens e programação, e já ia direto. Então, isso aí foi outro boom, outra sacada da escola. E aí, quem fazia no ensino primeiro colegial em outras escolas públicas vinham para cá? Vinha transferido, então, a gente deu essa abertura. E isso aí foi interessante, porque a gente monta só em 85, só no curso de processamento de dados, praticamente 10 salas de aula de 50 Nossa alunos. Senhora. Nessa linha, igual nós temos hoje, 20, 25, 50 alunos. Então, são 500 alunos. Então, foram 6 salas de primeiro ano, né, que eles iam começar agora. Que era por letra, tinha até letra J. Nossa Senhora. A sala. Tudo nesse prédio ainda. Primeiro A, primeiro B, Caramba. até a letra Então, J. mas aí, o que acontece, Júnior? Já montou o curso, vieram mais 500 alunos para a escola, e a escola foi. E aí, deu uma acalmada na economia. Então, a escola em 85 dá uma alavancada boa, ela já está aí por volta dos seus 1.700, 1.800 alunos. Nossa, entendeu? chegou a tudo E isso, vai. então. Aí, quando é 1993, a gente faz a parceria. Posso ir, Nazé? Pode. Se tiver, vai compreender. Alguma coisinha eu É. acrescento para você. A gente faz uma parceria com o pessoal do COC. Na verdade, eram mais 11 professores, eu e o Ansley. Nós éramos 13. A gente abre uma empresa, chamava Grupo Educacional 13. E aí, a ideia, o que é? É cursos desde o primeiro aninho, mas a gente não monta do fundamental ou de anos iniciais. A gente começa da antiga 5ª série, que hoje é a 6ª. Então, era da 5ª série até a 8ª, chamado primeiro grau. Certo. E monta o antigo colegial, chamado segundo grau, do primeiro a terceiro. E começa em 94. Tá. 1994, com esses cursos especificamente. E o cursinho também. E a gente tinha um cursinho pré-vestibular. Isso de dia. De dia. De dia. Só manhã e tarde, algumas séries E à tarde. noite os cursos técnicos. Isso. Mas supletivo estava acabando em 94, né? Já estava, acho que era a última turma. Mas o processamento de dados ainda, com tudo, Forte, contabilidade. Contabilidade, Aí, à noite, aí mais o 2 cursos supletivo depois. morrendo. Hã? Aí nós montamos mais 2 cursos técnicos. Sim, mas aí eu vou chegando nas épocas. Aí foi também um sucesso, só que infelizmente durou pouco tempo. Por quê? Porque você acabou de falar que eu e o Ansley não tínhamos e não temos até hoje. Vaidade, interesse, desculpa uma palavra feia, ganância desses 11 sócios nossos. Que eles eram professores, eles eram muito bons. Nem em sala de aula, eles eram bons de palco. A aula deles era fantástica, era um show. Sim. Mas aí eles queriam interferir na administração, que a administração era minha, Ansley. Sim. E se nós estamos já em 94, conseguimos tocar praticamente até 97. Então nós trabalhamos 94, 5, 6, Mais de 4 20 anos, né? E nós temos uma experiência de mais de 20 anos, indo para 30 anos de Dom Pedro. Aí a interferência é tão grande que eu e Ansley a gente resolve separar. Ele sai, né? Mesmo porque a autorização dos cursos era nossa, o prédio era nosso, era tudo nosso. Carteiros não tinham nada. E eles quiseram levar os alunos. Só a marca, na época era o COC, deles. né? Eles quiseram a marca, ganharam, foram. E eu consegui, já que tinha autorização, tinha curso, tinha prédio, Continuaram. Tinha o aluno Só também. fomos atrás de outra material, franquia. que nós trabalhamos inicialmente com o Expoente. Eu lembro dessa época lá de Curitiba, né? Isso. E depois nós mudamos do Expoente para o Positivo, que é deles mesmo, Curitiba, e depois voltamos nós, porque fomos procurados pelo COC. E trabalhamos mais 26 anos com o COC. Aí, quando é 2002, a gente monta o curso técnico em Publicidade e Propaganda, que também foi legal. Para você ter uma ideia, eu tenho uma anotação no ano de 2007, que nós montamos em 2005 um curso de nutrição e dietética técnico, tudo à noite. E continuamos com o diurno, né? Que era, hoje mudou, hoje é ensino fundamental, anos iniciais que vai do 1º ao 5º e anos finais que vai do 6º ao 9º. E ensino médio que é 1º ao 3º. Então, em 2005 a gente monta nutrição e dietética.
À noite, que você falou, tinha sala, a gente começava com vamos chamar de terceiro colegial, né? Era A e B. Aí à noite contabilidade, era C, D, tipo I. Aí vinha processamento, F, G, H, tal. Aí vinha publicidade, I, J. Nós chegamos terceiro ano M. Nossa. Sabe o que é isso? Então eu fui Olha buscar os meus registros, né? Porque nessa época, muita informação. Sim. Nós chegamos a ter 2.970 Quase alunos. 3 mil. Quase 3 mil alunos. E aí era manhã, tarde e noite. É, um recorde, é o recorde da escola. Deu 1.500, um ano, Sim. mas 2007, exatamente. Foi o ano que mais o teve recorde, 2.970 alunos. Olha só que E coisa. manhã, tarde e noite. E eu falei, Que coisa. E assim, né? E esses cursos técnicos, eles foram, né? se extinguindo. Se extinguindo, Foram. né? Até hoje a gente Existiu vê... também um projeto, na época da Dilma, Da Dilma, que Pronatec. prejudicou bastante Tá. as escolas. Era o Pronatec? Era Pronatec, né? Prejudicou bastante as escolas particulares de cursos técnicos. Então, muitas fecharam. A nossa não fechou, lógico, por motivos que a gente tinha. O pessoal do diurno, né? Diurno e tal. E Mas- eles, parece, eles eram ofertados gratuitamente, não é Gratuitamente. Isso. O Era- governo que O pagava. governo que pagava. Que pagava para o aluno fazer o curso técnico nas próprias faculdades, né? Isso, não- E o não- aluno só precisava marcar presença. E eles não autorizavam os agentes. As escolas terem. Só Não, quem tinha só faculdade. Só faculdade. E eles Eu acho que eu devem- cheguei até aí atrás nessa Eles época. devem até hoje para essas faculdades, ao governo. E era mais ou menos aquele modelo no início, quando ele falou de igual madureza, sabe? O cara escolhe a matéria que quer, frequenta o que quer, o dia que quer. De graça. Falei, caiu no colo do brasileiro. E Que coisa, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Porque assim, a gente está vendo que é tão necessário hoje em dia essa mão de obra técnica, né? Cada Falta, dia que passa, né? Mais, assim, principalmente essa questão da tecnologia, né? Essa parte de eletrônica, né? A gente vê que é uma necessidade e não tem profissionais, né? E muita gente não quer mais. E eu acho que também, minha opinião, em relação às faculdades hoje, elas estão muito acessíveis também, Sim. com preços muito atrativos. Outra coisa que contribuiu Né? bastante, Júnior, para praticamente, vamos chamar quase de uma eliminação dos cursos técnicos, foi a faculdade de distância. É. Caiu no colo do brasileiro. Eu vi outro dia, desculpa, eu vou até citar o nome aqui, uma propaganda da Anhanguera, R$ 119,90, uma mensalidade de faculdade. Mas Como- o que é isso? Como É a que cria um distância. curso de 119? E a Aí, distância não Não precisa, precisa ter frequência. ir, né? tem que entregar um trabalho, fulano paga pro ciclano fazer esse trabalho, entregar para ele. Então, deu uma banalizada. E nós éramos procurados por muita gente para fazer os nossos cursos técnicos que já tinham o segundo grau, já tinha a conclusão do ensino médio. Então, voltava. Por quê? Nossos técnicos, Júnior, não sei se chegou a acompanhar, eram excelentes. Quando eu falei que nós montamos um CPD fantástico em 1985 para implantar o processamento de dados, nós chegamos a ter 5 CPDs, que atendia a própria contabilidade com aula prática, porque já estava ficando tudo, Tudo né, informatizado. A própria informática, né? Hoje já tem um nome bonito, chama cultura digital. E hoje nós damos games e robóticas, né? Sim. Que vai mudando, claro, a Sim. evolução é necessária. O curso de publicidade e propaganda, a gente montava agências, modelo, né? Era super legal, né? Todos- Tinha a semana da comunicação. E muita gente que saiu daqui já montou a sua Empregado. própria agência. própria agência. E outra... Os eles contadores também, usavam- né? Que podiam assinar Os os balanceiros. contadores, na época, o curso era de tão grande relevância que quem era formado técnico em contabilidade, ele tinha os mesmos direitos, garantias que um contador formado Olha só. em faculdade. Então era muito procurado, né? Muito. O cara fez ciências contábeis, então ele virava contador. Mesmo o nosso sendo técnico em contabilidade, ele só não podia ser um perito, entendeu? Mas ele podia fazer Mas tudo. ele podia assinar o balanço de um barzinho, uma mercearia ali, até uma SA, entendeu? Bom, a história é muito interessante, muito E legal. o que era legal, quando nós montamos nutrição e dietética, você sabe, hoje ali nós estamos querendo fazer um laboratório Isso. bacana. Era uma cozinha industrial, era a Eu coisa lembro. mais linda. Tinha Sim. fogão, tinha ventilador. Eu sei que a escola tem até observatório. Então, por quê? O que acontece? A escola é complicado, né? O ensino, a educação. É 880. Quem
ou se ama ou se odeia. Só que quem ama é uma paixão tão grande que você não vê dia, você não vê hora, tem propósito, você não vê salário, né? Tem propósito. Tem propósito. Entendeu? Eu falo que não é um trabalho, é uma missão. Sim. E aí, qual que é o resultado pra gente? É ver vocês entrando na faculdade, tendo um grande a evolução emprego, das ou crianças, que vire né? um grande cidadão. Isso, já com tá certeza. joia, você entendeu? Que vire Com uma certeza. pessoa de bem. Esse para nós é o maior pagamento. Temos que ter os pilares, né? Escola, família, né? A gente tem que estar bem alinhado, o aluno também, ele tem uma certa influência Sem dúvida. da família, principalmente, né? Eu acho que, assim, o que eu vejo hoje em dia é que as famílias transferem muita responsabilidade para a escola, para educar os filhos delas, uma né? pessoa semana passada, ela falou, os alunos dão muito problema. Eu falei, não, dá problema. Eu vou aproveitar esse gancho, que eu vou perguntar para vocês assim, como que vocês enxergavam a educação, né, da época de vocês, né, tudo que vocês passaram, e trazer um pouquinho para hoje em dia, qual é a grande mudança que vocês vê na educação hoje? Pode falar, Ansley. A mudança, o Ailton acabou de falar, dá para resumir. A gente, quando estava trabalhando bem no início dos cursos técnicos, a partir de 75 e todo esse pessoal que a gente recebia aqui, você trabalhava diretamente com os alunos. Eu acredito que muitas escolas daquela época faziam a mesma coisa. Os alunos, e até por estarem numa faixa etária, no nosso caso, maiorzinha, são maiores de 18. Então, todo o relacionamento educacional e pessoal era direto com o aluno. E hoje, o relacionamento, ainda mais porque se trabalha com crianças, é com os pais. E eu acho que por existir uma transição assim muito rápida, não foi suficiente para que a gente conseguisse dominar isso daí. Então, nessa ruptura meio drástica aí, aconteceu da gente ter essas dificuldades, que eu acho que vocês continuam tendo até agora, de se relacionar com os pais. Uhum. E os alunos, praticamente, eles estão aqui porque os pais quiseram colocá-los. Muitos, lógico, que escolhem. Falam, pai, eu quero nessa escola porque eu tenho um amigo, uma amiga, é muito boa a escola. Mas quem vai avaliar a qualidade, quem vai avaliar onde colocar, são os pais. Se os pais se deixassem acreditar no trabalho da escola, como educadora dos seus filhos, mas na parte da formação, ficaria ótimo. Mas acontece que quando você dá uma deslizada ou uma entrada no lado pessoal, no lado familiar, por necessidade, porque eu acho que a escola tem essa necessidade, que o Ayrton falou, de formar o cidadão, você também tem que pegar ali, embaixo. Sim. Desde quando eles estão aqui pequenininhos. Sim. Então, isso aí incomoda os pais. Incomoda mesmo. A gente tinha coordenadores que eram os primeiros a nos trazer os problemas, que eles tinham uma dificuldade enorme quando o pai vinha armado mesmo para aceitar aquilo. E não era uma medida punitiva, nada. Era uma coisa assim pedagógica mesmo, era um trabalho pedagógico. Então, eu acho que agora podemos estar saindo dessa fase, mas e dar uma resgatada. Nós sentimos bastante essa. Sim. E transição. você, pai? Qual que é, na sua opinião, que também viveu, né, igual Ansley, toda essa mudança, né, dentro da educação, tanto alunos quanto os pais, né? Não, realmente, Jânio, mudou drasticamente, que o Zé falou no início. Todo o nosso relacionamento, envolvimento, era com o próprio aluno, entendeu? Porque ele era maior de idade. Ele era maior, ele trabalhava, ele tinha seu ganho já, ele que pagava a sua mensalidade, qualquer outra taxa da escola, ele já tinha idade também para maturidade para escolher
curso, entendeu? Sim. E a escola que ele queria estudar. Ele estava pagando a escola, né? Então, você tinha um problema disciplinar? Tinha, mas às vezes quando juntava um grupo, você sabe, sozinho dificilmente o aluno faz aquilo, né? Mas Sim. junta 3, 4, cria coragem. Mas era caso assim muito esporádico, apesar de todo esse número que eu acabei de citar para você, quase 3.000 alunos. Então, era difícil? Claro que era, mas tudo ficava resolvido. E hoje, como a comunicação é assim, né, é uma coisa imediata, instantânea, tudo em tempo real, quando tem um problema, né, eu não estou criticando ninguém, mas eu vou generalizar, tá? Não é nenhum caso específico. A comunicação para ser rápida, e hoje existiu um grupo de mães. Então, qualquer coisinha que não deu certo com aquela criança, filho dessa determinada mãe, ela já põe no grupo, porque eu dou um Pedro, Sim. porque a escola tal, onde já se viu, tal, não Sim. sei o quê, tal, isso e aquilo. É. Cabe uma reclamação, cabe um processo. Então, é um exagero, é um excesso. E eles não entendem. E eu vou usar até uma palavra, né, uma frase que a Jane, a nossa coordenadora, usa muito e muito sábia. Ela fala: mãe, ele é nosso até o final de 2025. Agora ele é seu pro resto da vida. Nós estamos tentando te ajudar. Mais do que tudo, estamos tentando ajudar essa criança a ela melhorar, a ela ter valores, a criar regra, entendeu? Então, quando às vezes, né, que existe, né, ela trabalha muito com sanção por reciprocidade, que é aquela coisa, né, derrubou o lanche do outro de propósito, você vai ficar sem o intervalo, você vai comer lanche sozinho. Um exemplo, né? A mãe é a primeira coisa, a hora que chega em casa, mãe, a Jane me pôs assim, a professora... A mãe tal. vem A mãe vem, entendeu? pra E tirar ainda uma satisfação. enaltece, deixa o problema maior do que ele é, né? Sim. Então, infelizmente, a mudança é muito grande, viu, Júlio? Eu vejo assim, eu acho que a minha opinião, né, que eu falei, não estamos generalizando, mas a gente vê que aumentou muito essa não aceitação dos pais, né? Mas isso é o pior, viu, Júlio? Porque assim, é identificado muitas vezes algum tipo de problema, né, que a criança está tendo, que a professora identifica, que é levada para a coordenação, né, e que às vezes tem que chamar o pai, a mãe. Muitos não aceitam, né? Não querem aceitar e não querem acreditar. Então, assim... E muitas vezes também não deixa o trabalho ser desenvolvido aqui dentro. Isso, atrapalha, né? Acaba atrapalhando. Então, muitas vezes não é o aluno, né? Porque eu falo que assim, aqui dentro a gente resolve tudo numa boa, eles se dão bem, a gente resolve aqui dentro, né? A partir do momento que a gente abre, né? Que começa a envolver, né, mais assim a questão de alguns pais e tal, eles acabam interferindo mesmo, né? Que eu falei, a gente tem pais de todos os tipos, não estou falando só da nossa escola. Isso são conversas com outras escolas, a gente percebe essa mudança de comportamento, né? E muitos querem que a escola eduque, né? Muitos querem que a escola eduque. E olha, Júnior, que as escolas estão se tornando cada vez mais especializadas. As escolas hoje, elas possuem todo tipo de profissional para tratar do relacionamento do ser humano. Tem escolas especializadas, mesmo as escolas comuns, especializadas com autistas, Sim. Down, uma série de problemas que essas crianças têm, e as escolas estão se adaptando para recebê-los normalmente. Sim. Então, o sacrifício das escolas está sendo enorme, porque elas têm que acompanhar toda essa evolução da sociedade. Acolher. Né? Então, eu até admiro uma escola boa, ela tem todo esse suporte. Sim. E mesmo assim, ainda existem, que nem o Arthur falou, o grupo, a gente compara muito com um grupo de condomínio. É a mesmíssima coisa. Quando existe grupo de mães numa escola, é a mesmíssima escola num grupo de condomínio. Então, as pessoas... as mães ou o morador do condomínio, em vez de levar para o síndico o problema, ou tentar ver primeiro, depurar, para analisar direitinho a situação, não, já coloca lá. Colocou, nossa. Aí outro já vai falar, e o meu também. Aí aconteceu isso aí comigo. Então, aquilo vai tomar uma proporção enorme. Para você ter uma ideia, assim, não é só nossa escola, eu vejo que é uma como que eu posso dizer? É nacional, né?
Oh, meu Deus. Me Tendência. fugiu a palavra. É isso. É uma tendência nacional e já não é nem tendência, já virou uma obrigação as escolas terem educação socioemocional, né? E isso é uma vez por semana. Já E fazem a gente é pioneiro, né? Sim. mais 10, foram 12 Aqui ou tem 13 12 anos para 13 anos. de parceria com a Escola de Inteligência, que trabalha a educação socioemocional das crianças. E eu vejo que não é só o Dom Pedro hoje, né? Bastante trabalho. Todas as escolas, quem não tem hoje um socioemocional, agora a gente está falando aqui, Já tá tá obrigatório, fora, já é virou na obrigatório. BNCC. Isso, virou obrigatório essa disciplina. Nós temos psicóloga na escola também para dar atendimento para os alunos, A maioria né? das professoras são psicopedagogas. Exatamente. Então, tudo isso que é justamente que é trabalhado para o que a gente está falando, né? Exatamente nisso. Poder atender Pra e poder. Então a gente tem acolher essa criança. encontros da família aqui na escola hoje, né? Que vem o pai, que vem a mãe, né? Que também é importante. É o que eu falei, são os pilares, Sim, né? Quando isso os melhora pilares bastante. bastante. Quando a gente consegue ter uma boa conexão escola-família, nossa, a gente consegue ter um sucesso, Sim. né? Para a criança, principalmente, que é o foco principal é a criança. É a criança que vai se tornar um cidadão, né, do bem, cidadão de caráter, né? Uma pessoa, enfim, emocionalmente saudável. Isso. Né? Bom, e aí você vê quantas coisas mudaram do tempo de vocês, né, para cá, mas vocês estão aqui acompanhando, né, toda essa trajetória, toda essa história que o Dom Pedro vem construindo, né? E para a gente já ir finalizando, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem a escola daqui 10, 20 anos, né? Porque eu acho que ela vai ainda durar mais 100 anos, mais 200 anos, né? Acho que a ideia é essa, né? E, enfim, como que vocês enxergam o Colégio Dom Pedro na vida de vocês? O que significa o Dom Pedro? E como que vocês veem o Dom Pedro daqui 20 anos, né? Enfim. O Hélio fala primeiro que ele é mais novo. Então eu sou vai. mais velho e vou falar. Né? Não quer falar? Pode falar. Fala você. Bom, Júnior, Ele pode estar esses 20 anos ainda aqui. Pode, com certeza. Talvez não, vamos lá. Não, vamos depois esperar a resposta do Ansley, né? A escola, o Colégio Dom Pedro, é assim, a maior parte da minha vida. Agora, dia 2 de janeiro, fez 50 anos que eu estou aqui. E, né, não desprezando minha família, que eu amo vocês e tal, mas o Colégio Dom Pedro é assim, não tem como eu me separar, porque, né, eu usava essa expressão, a gente vive, quando a gente respira a escola, vai ter um dia que a gente vai acabar dormindo aqui e acabar almoçando, jantando, isso já aconteceu, né? E então é uma parte assim integrante da minha vida. Agora, lá para frente, eu vejo com bons olhos, porque, como a Zé falou, eu vou fazer agora em janeiro 68 anos. Tudo bem, né? E eu posso ter daqui 20, 88, Sim. ou daqui 10, 78. Mas eu vejo com bons olhos, por quê? Porque com tudo o que o Zé acabou de falar, que a escola é moderna, você fala, né, e você acompanha, a gente não para de investir na escola. Sim. Eu lembro quando vocês eram pequenos, vocês brigavam comigo que a escola tinha 50 computadores e eu não podia levar um para casa. Eu falava, mas é de lá que a gente ganha. Então a gente nunca parou de investir. E usando uma frase do Ricardo, o Colégio Dom Pedro, ele é velho na idade, mas ele é muito novo nos investimentos, nas ações. O Colégio Dom Pedro está sempre na vanguarda. Você é testemunha. Sim. Isso aí a gente sai sempre na frente. Graças Sim. a Deus. Nenhuma outra escola tem podcast. Sim. Nós somos pioneiros. Nós fomos pioneiros com os pletivos, nós fomos pioneiros com a informática, processamento de dados, nós fomos pioneiros com o curso de publicidade. Então, Dom Pedro sempre sai na frente. Ele é velho, sim, da idade, ele tem 85 anos. No socioemocional. Socioemocional, nós somos pioneiros. Então, Dom Pedro, ele não para. Eu acho que por que a gente não para? Né? Mas era um cara assim muito crítico e ele gostava, ele tinha ideias maravilhosas para as propagandas. Ele que criava toda a propaganda da escola. Ele viu uma frase de efeito, ele ia lá, ele guardava. Ele me chama de Bertão, ô Bertão, vou pôr isso aqui, que legal. Não Legal. sei o quê. Então a gente foi lá umas manchetes, umas frases de efeito. Então eu vejo com bons olhos, mesmo porque
ainda que nós não estejamos mais aqui, eu vou falar por mim, né? Eu sempre acho que pela ordem natural ele vai morrer antes do que eu. Pela ordem natural, sim, mas a gente não sabe como que é o dia de amanhã. E tem hoje vocês, né? Você, sua irmã, seu irmão trabalhando. Agora a gente dividiu bastante as funções, você ficou mais com marketing comercial, o André com financeira, a Milena com a parte pedagógica. Então, nesse ponto, eu concordo que a escola vai ter mais 20 anos, vai ter mais 50, e sucessivamente, se filhos seus ou pessoas próximas da nossa família, quem sabe a filha do André, venha aqui um dia, junte a vocês e dê essa grande continuidade Com que certeza. a gente espera. Porque eu acho que ela é bem sólida. E a gente, cada dia, faz de tudo para melhorar o Sim. Colégio Dom Pedro. Eu Sim. acho que o Colégio Dom Pedro, você gosta dessa frase, eu tenho certeza que o Colégio Dom Pedro é referência em americano. Sim. É referência. Sim. Eu posso falar isso porque não posso jogar fora os 50 anos que eu estou aqui. Com certeza. De dedicação. Não, se a gente né? conseguir fazer o que vocês fizeram, né? Conseguir fazer metade do que vocês fizeram, acho que a gente É. já vai ter sucesso. Não, mas a principal coisa que eu acho que nós conseguimos, ela já morreu. Mas é tapar a boca da Paioli. Que era isso que me incomodava, assim, entendeu? Eu estava fazendo uma escola que muita gente elogiava o Kennedy. Eu também, pelo conteúdo, pelos professores. Mas a maneira de ela trabalhar, ela era uma ditadora, certo? Então, quando ela punha todo mundo lá no pátio e dava essa sabugada, ela sabugava o vocacional, que era a minha origem, que eu adoro essa escola, infelizmente acabou, e o Dom Pedro, no sentido, lá pagou, passou. Então, já começamos com toda aquela história de Mas isso revolução. em 1970 eu fazia o último ano do ensino médio lá, segundo e terceiro eu fiz lá. E isso aí lá atrás, com 15 anos, com 14 anos que eu tinha. Nossa, faz Então, mais de 60 mas ela sempre falou isso, até para outras turmas. Nossa. Porque normalmente era assim, ela expulsava, eu via aquele aluno problemático, ela falava, vai lá, Vai para Dom Entendi. Pedro. vai lá, você paga, você passa. Sim. Ela achava assim, mais fácil. Aham. E sempre ali no Era coisas da época também, exigente, né? mas passou já. Sim. Eu acho que a escola, o Dom Pedro, ele se impõe pela qualidade dele. Sim. Então, ele não importa se ele vai tá visando quantidade de alunos, é qualidade. Sim. E a qualidade desde que se trabalha com a família, em parceria, com boas marcas, todo mundo especializado hoje em dia. Você tem gente especializada em todos os setores. Sim. E é isso que precisa. Não tem como uma pessoa ser pedagogo, falar que é pedagogo, sem ter feito pedagogia ou ter praticado a pedagogia. Sim. Né? Então, muita gente faz pedagogia e Não pratica. não pratica. Ou então, até o curso que ela fez, ela assinou lá. Ela copiou, vai a turma inteira lá Sim. e fala... Fez um aí à distância, fez um negócio lá Então, não para adianta, cumprir a e tal. prática que vale. Sim, a é o dia a dia, né? dia a dia. Então, o Dom Pedro, eu vejo assim, se continuar nessa linha, é tranquilo, não importa quem. Não importa quem. Se vai ser você, a Milena, a continuidade. Mas se seguir essa linha, pode ser, né? O neto depois, né? O bisneto. Sim. E eu não vejo também, que o Ed falou, a gente não obriga que aconteça isso com os nossos filhos, né? É uma coisa natural que aconteceu com vocês. Eu vejo minha filha, que eu sempre falava para ela, Bárbara, eu queria que você continuasse na escola. Ela falou, não, pai, não. Mas Isso será que é uma decisão final dela? mas Porque ela é professora, ela né? é educadora. É. Ela já tem uma formação que habilita ela a dar aula, ela já dá aula em faculdade, em Então, universidade. pois é. Ela está na melhor universidade. Não, e ela não de dá, Manchester. gente, ela não dá aula em faculdade aqui no Brasil. Então, Ela dá aula na faculdade, na universidade Universidade de Manchester. de Manchester. Olha a mais só. famosa. Imagina pro Colégio Dom Pedro o que seria Então, a mas Bárbara aqui com a gente. Eu imagino assim, ela já tem, tá tão habituada lá, tem família e tal, faz 6 anos que ela não vem para cá. Eu acho que mais um tempo ela fica lá, ela tem, nossa, a vida que ela quer tá lá. Tá lá.
Então, só se acontecer alguma coisa, né? De repente ela tiver que voltar para cá, que nem ela falou, ai, meu avô está muito doente, se de repente eu tiver que ir, eu nem sei como é que eu vou fazer, mas eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Então, é uma coisa que me anima por ela ter virado educadora. Sim, certo? com E ela certeza. puxou alguma coisa da gente, Sim. né? Agora, a certeza de que ela vai estar no comando, que ela vai estar com vocês, ombro a ombro, Não dá para saber. Não dá para saber. E eu acho que se vocês continuarem, que você vê, tô vendo ultimamente a Milena fazendo mais curso, você está sempre atualizado, ficar nessa linha, não, vocês só vão continuar passando o bastão. Se Deus quiser. Passou agora para não sei quem, pro Miguel, sei lá, para as meninas, né? Sim. Yasmin um dia, e por aí vai. É. Mas o importante é que a escola continue, que ela Sim. cresça no sentido assim de qualidade. Ela não precisa ficar preocupada com quantidade. Uhum. Qualidade tem de monte. Ela Sim. é imbatível. Pode ver que todo mundo copia o que vocês começaram a fazer. Sim. Todo Sim. mundo copia. Sim. Bom, e assim, uma definição do Colégio Dom Pedro na vida de vocês, uma palavra aí que define o Dom Pedro na vida de vocês. Muita gente acha que tradição é coisa velha, né? Mas eu não deixaria de usar a palavra tradição junto com modernidade. Tá. Tradição e modernidade, para resumir. É uma E escola você? moderna. A Asley fala muito isso, né? Eu acho que o Dom Pedro é o resultado assim, de muito trabalho, muita dedicação. A lei fala que sorte é bom, mas ela só vem antes do trabalho no dicionário. Então eu acho que foi muita dedicação, foi muito empenho, foi muito trabalho. E é até hoje, né, Júnior? Sim. Então, quantas pessoas falam, então fica em casa. Eu falo, gente, eu vou fazer o que em casa? Eu gosto. Pode ver, você sabe, vem todo dia, vem de manhã, vem à tarde. E o comecinho da escola, né? Nós aqui, foi muito ralado. Ralar mesmo, não tem essa de... a gente tinha uma equipe de marketing, né? A gente tinha um eletricista. A gente era isso. Vocês faziam? Tudo. Pintava a carteira, pintava a lousa, pregava a lousa, pintava a escola. Entrega era total. Na época que estava sábado, domingo. Quadro negro para quadro verde. A gente descobriu onde é que vendia quadro verde. Os primeiros foram de madeira compensada, né? Com fórmica em cima. E a gente que instalava, a gente vinha consertar. Nós só não aprendemos soldar, mas como quebrava bastante carteira, a gente parafusava, fazia. Aí já sábado e domingo a gente vinha fazia, lâmpada. pintar. Não, mas domingo, porque trabalhava até de sábado, né? Porque o que acontece? A escola, com esses cursos técnicos, por isso que eu falei que eles eram excelentes. Nós dávamos estágio de tudo. Na nutrição, a gente tinha uma cozinha industrial lá fantástica. E aos sábados eram os estágios de tudo, da contabilidade, da informática, da publicidade e da nutrição. Então, era isso que era legal. Não precisava o aluno, coitado, ficar correndo para cá, para lá. Ele já tinha um trabalho, ele já estudava a noite toda. Então, chegava no sábado, era sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, e da 1 às 5 estágios, às vezes até 7 horas da noite. A parte prática que é importante. Por isso que eu falo que foi muito trabalho. Um exemplo bem bacaninha, já que a aula prática, estágio e tal. A gente tinha uma matéria, uma disciplina chamada bancária. Práticas comerciais? Práticas comerciais, mas que dava bancária. A gente levava o aluno conhecer um banco. Aluno pequeno, criança. Conhecer um banco. Saber o que era um cheque, uma nota promissória, tudo isso aí. Aí quando você levava, então, eles entrarem no cofre, que é uma sala, com aquela portona, os meninos vinham... Ficava enlouquecido. Então isso é a prática. Sim. Ele podia até saber pelos pais dele o que era um cheque, mas não o suficiente da maneira que eles estavam lá dentro vendo. E ainda para acabar de complementar, a gente criou o banquinho, chamava Banco Imperador, que é um banco pedagógico. E ele tinha um talão de cheques. Olha que legal. Tinha um talão de cheques. O que a gente decidia? O pai pode fazer um depósito, que ficava aqui na escola, no cofre da escola. E o aluno poderia usar o chequinho dele onde ele quisesse. Mas onde ele quisesse como? Então nós começamos a procurar fazer convênio. Lojas
McDonald's, que aceitavam o até check-in. no Mac, até Olha no Mac, só. Mac Cinema do Cinema. Tivoli. Aceitava o check-in da Aceitava. o check-in da Aí eles vinham aqui e trocavam depois. Aí vinha o proprietário ou a pessoa lá, gerente, o alguém. E gerente da descontava o loja, cheque. e vinha descontar aqui com o Ricardo, que era o gerente do banco Olha aqui. só, que bacana. Então descontava o cheque. E você vê que hoje está retornando a questão da educação financeira também, porque é Ah, importante. É, Claro. isso é muito importante. Olha só, desde essa época, isso deve ter sido 90 e pouco, Por aí. né? É uma pena que o banquinho acabou, mas... Mas vocês fizeram bastante coisa, né? Que nem o Banco Imperador tinha um jornal também, né? O Jornal Imperador. Tudo que a gente faz hoje tinha, já era Feira Cultural, a Gincana também. A gente Tudo. retornou com a Gincana num modelo diferente, mas resgatando, a ideia foi resgatar mesmo Isso. o que vocês fizeram lá no passado. E parava a cidade, né? A Gincana Nossa. parava a cidade, literalmente. Aquela né? gincana, sim. É, A intenção era movimentar a cidade. a cidade. E movimentava. Porque eu colocava as Você participou da Gincana, Renan? As Hã? pistas eram colocadas de propósito em algum lugar que tinha interesse também de ser conhecido para girar a cidade inteira. E quem via na rua com as camisetas todas personalizadas tal, já falava, é no Dom Pedro, um dia eu quero ir lá, quero estudar lá. Ó, Sim, que não bacana. deixava de ser um marketing também. As Também, crianças ficavam também. malucas para vir estudar aqui porque Sim. tinha essa famosa gincana, né? Foi muito E a famoso. feira cultural também, Também. né? Foi assim um sucesso muito grande, né? Nós colocávamos ônibus para ir buscar alunos de escola estadual, municipal, Pra isso em vir. todos os horários, manhã, tarde e noite, Júnior. Olha só. Que Yeah. legal. Eu lembro disso, e descia ônibus, era um esquema, né? Uma o estrutura quarteirão inteiro aqui montada. ficava Tomado, todo- O trânsito tinha que parar, tudo. Não, Isso tinha dá que problema, a abrir gente teve que parar. espaço, Sim, Júnior, para criar, mas- colocar os estandes. Hoje você fala, pô, pai, deu 30. A gente chegava a ter 80, Eu imagino. 90 Porque tinha o estandes. pessoal da noite que fazia Sim, também, Também, junto, né? todos faziam, todos participavam. Tudo É. que a gente fazia Era geral. grande, né? Chegou a quase 3 mil alunos, né? Imagina. Mas que legal. Que eu falei, tem que fazer outro podcast, porque um só não dá, viu, Renan? Hã? Então, Bom, mas eu tenho que finalizar, porque já deu o tempo aqui nosso também. Mas a gente pode combinar agora fazer alguns mais específicos de Yeah. educação, né? Foi muito legal, nada melhor do que eu falei, a gente começar com vocês essa rodada de podcasts aqui do Dom Pedro. A gente tem a ideia de trazer educadores, professores, alunos, ex-alunos, né? Também. ex-professores. Exato. E esse ano a gente usou a campanha 85 anos formando gerações. E aí meu pai falou, a gente já usou esse slogan já no passado, Isso. né? Também. Mas pode, né? Fica como sugestão que a gente fez Formando Gerações, era assim, um exemplo, né? Não dá muito certo, mas vamos supor, porque eu não estudei no Dom Pedro. Por exemplo, eu, se tivesse estudado, aí você trazia o Miguel, aí, você entendeu? Isso. Gerações mesmo. Mas a gente conseguiu, na Isso. época, encontrar, por 4. exemplo, o bisavô, o avô, o pai e o filho. Nossa. Então a gente que legal. trazia todos aqui, fotografava, E a gente divulgava. fazia um Põe no folder. jornal, folder. No jornal Eu acho que fazia eu lembro, folder, né, eu Jota? lembro desse e a folder. gente dava um presente para eles e um retrato, né? Para eles colocarem que em cima bacana. na porta-retrato. E eles Pronto. gostavam, né? Adoravam. Adoravam. Então a gente dava camiseta, Dava a dava camiseta, brinde. personalizava ali a família, tirava uma foto. Essa foto a gente colocava no porta-retrato. Só que a gente pedia autorização, claro, né? Lógico. Colocava essa foto no jornalzinho da escola, no Liberal. E A aí melhor, saía- a melhor mídia da época era o Liberal. Liberal. Eu sempre achei isso. Aham. Então, no Liberal era garantido que cada família Ia sair. saía uma família. Então a gente avisava, também eles iam procurar no jornal. E eu tenho tudo isso guardado. Ah, olha que legal, que bacana. Uma hora a gente precisa resgatar Até as tudo primeiras isso aí. propagandas que eu fazia do Dom Pedro, eu tenho guardado os recortes. Que eu sempre achava, eu fiz uma pesquisa, que onde é mais visto é no jornal. Hoje não. No jornal O Liberal da época. Liberal, Nem era outro. A Folha da Americana, que era em segundo lugar. E não era a rádio, e nem existia televisão tanto assim. Então a mídia que a gente dava mais certo. usava era O Liberal. O Jornal Liberal. Então eu tenho todos os recortes. Todos os recortes. Que coisa. Hoje em dia você vê que as redes sociais, né? As redes sociais, a gente consegue mensurar, consegue Sim. ver o alcance, consegue ver curtida, comentário, né? Mas o jornal ainda tem, eu acho que ainda tem
algumas pessoas que... Mas você pega a Americana, que é o foco que a gente precisa, o alvo, né? Não adianta querer fazer no jornal. Mesmo porque ele está lá também, digital. Ele está Sim, digital já sim. e é um jornal pequeno, Sim. né? Pouco O físico é pouco manuseado. Então é preferível Instagram. Sim, porque lá você consegue monitorar, né? E consegue ver o alcance, quantas pessoas você Até alcançou. nisso a escola se modernizou. Os meninos estão cansados, hein? Mas Bateu maravilha, 1h30. deu 1h30. Ó, maravilha, queria agradecer demais, Ansley. Eu que Você, agradeço. pai, também. Queria parabenizar vocês também pela história de vocês, né? O sucesso que vocês têm até hoje, né? Por conta de tudo que vocês construíram, não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, né? Como seres humanos aí do bem, de caráter, que formaram tantas pessoas aqui de Americana, né? Quantas pessoas vocês não formaram e contribuindo para a sociedade e para o município também. Então, parabéns. A história ainda continua, Muito obrigado. Claro. né? E muito obrigado. Eu que agradeço. Então, agradeço o convite e me coloco à disposição. Sempre que precisar. E mesmo que ele resistir, eu convenço as leis dele. E o podcast está aberto para qualquer ideia que vocês tiverem. Quiser trazer amigo, né, Renan? Quiser trazer assuntos diversos, aqui esse espaço é para ser utilizado para a gente poder compartilhar coisa boa. Na fase de agradecimento, não pode deixar de agradecer as pessoas que estudaram aqui, que confiaram no nosso trabalho. Olha lá. Mas pode ver, Juninho, todas as reuniões eu sempre comento, né? Pai, obrigado pela parceria. Pela parceria, confiança em depositar seu maior tesouro em nossas mãos. Confiar no nosso trabalho. Obrigado. Muito bacana, legal isso. Realmente, senão nada disso seria possível, Sim, né? essas pessoas confiaram no que a gente propôs a fazer e fez, né? Fizeram bem feito. E agradecemos hoje, né? Quem está com a gente hoje aqui também, continuamos a agradecer. E às vezes quem está hoje teve o pai ou o avô estudando aqui. Que estudou aqui. Isso... É normal, né? Eu ando aí pelo pátio. Sempre tem. Meu pai estudou, meu avô estudou. Minha mãe estudou. Muito legal. Maravilha, então, gente. Muito obrigado e até o próximo. Tenho certeza que teremos mais. Obrigado. Obrigado. Valeu.